a menos, não é verdade? Anda por aqui, faz isso, faz aquilo outro, mas Deus, cada um tem a sua história, não é verdade? Deus escreve a história. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é que nessa noite, Deus te trouxe aqui para refletir um pouco sobre isso que nós acabamos de apresentar. Os textos bíblicos que eu vou colocar aqui na tela, aqui é bíblico, você pode depois verificar na sua Bíblia. É uma linguagem única aqui, para nós lermos juntos, tá bom? E eu estou aguardando aqui, enrolando um pouco vocês, até colocar aqui na lousa. E na verdade é uma história real. É uma história real isso. Jesus nasceu e ele acaba mudando todo um contexto histórico. E aí fizeram assim, guarda aí, Cícero. Eu vou cantar aqui então, Milena. Eu vou louvar aqui. Se não tem... Se não, enquanto procurar as coisas aqui, nós vamos adorar a Deus. Sabe aquele plano perfeito? Ah, não, já está aqui. Obrigado, já está aqui. Mas fica aí, ó, aquele plano perfeito foi maravilhoso, vocês cantaram. Pronto, deixa eu ver se está funcionando aqui. Está. Quero falar com você nessa noite sobre o milagre do Natal. Aí está falando aqui também. Tem outro aqui mesmo? Milena, tem outro microfone que está falhando esse aqui. Calma. É isso aí. Tudo isso porque quero falar com você hoje sobre o milagre do Natal. Quando é milagre? Quando é o milagre do Natal? E eu quero pensar com você. E eu queria dizer para você já que o nosso objetivo hoje é que você saia daqui entendendo que Jesus nasceu para nos livrar do mal. Esse é o milagre do Natal. E a Bíblia, lá no Evangelho de Lucas e Mateus, são 2 capítulos que nós vamos mostrar para você aqui e já pensar, diz o seguinte. E por que são 4 evangelhos na Bíblia que fala da história de Jesus, não é isso? Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Isso. Eu escolhi Lucas porque o Lucas ele é imparcial. Lucas ele não caminha com Jesus Cristo literalmente. Ele não conhece ali fisicamente Jesus, nos 33 anos de vida dele aqui. Lucas, ele é um historiador, um médico, né, um diplomado, que ele depois ele vai lá, ele é contratado, vamos dizer assim, pago para fazer uma pesquisa. Como se fosse aí na faculdade, universidade, uma pesquisa. Ele vai lá então e começa a perguntar, começa a entrevistar as pessoas e ele escreve 2 livros. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos. É importante você entender isso. E por que eu escolhi Lucas? Porque o Lucas, na imparcialidade dele, ele vai situar aquele acontecimento na história. E qualquer livro de história que você pegar na sua casa, sem ser a Bíblia, você vai entender isto. E diz o seguinte, está pequenininho aí, por quê? Estou cego. Muitos, olha só, ele começa a escrever assim no capítulo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Lucas está dizendo o seguinte, olha, o que eu vou relatar para você aconteceu. E eu conversei com muitos que estavam ali, com muitas testemunhas. Eu não estou inventando nada. Não é aquela redação depois das férias, como foram suas férias. Não é aquilo. Ele falou assim, ó, eu pesquisei, eu conversei. E essas pessoas é impossível elas estarem mentindo, porque elas contaram a mesma história. Ontem aqui na feira eu fui tomar um caldo de cana rapidinho ali. Olha as histórias, né? E aí o cara da garapa ali, do caldo de cana, é um conhecido há 30 anos, um Amaral. E aí ele mostrou uma foto dos caras de 30 anos atrás, jogando bola, hoje. Tudo, velho, tudo cabelo branco, olha aqui. Ele falou assim, olha, se eu for jogar em algum time, o nome do time chama meio joelho, porque eu só tenho meio joelho agora, não dá mais, o corpo não obedece. Mas ele mostrou assim na foto do pessoal de 30 anos atrás.
Imagine você se reunindo com as pessoas que fizeram alguma coisa 30 anos atrás com você, os colegas de escola, por exemplo. E aí você senta um com o outro, começa a conversar assim, lembra disso? Lembra daquilo? Lembra daquilo outro? E sai um livro, 30 anos depois. Eu quero que você entenda isso, que no poder do Espírito Santo de Deus, os evangelhos, eles foram escritos assim, 25, 30 anos depois. As pessoas estavam ali lembrando, escrevendo, é que marca mesmo, né? Marcou. E o Lucas então escreve isso, olha, essas pessoas testemunharam. O que eu vou contar para vocês aconteceu. E ele fala assim, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado. Ó, excelentíssimo Teófilo, que ninguém sabe quem é até hoje. Para que tenhas a certeza das coisas que se foram ensinadas. Eu quero pensar com você o seguinte, olha, tem muita coisa sendo ensinada. E fato, o fato é isso mesmo. E quando eu falo ensinado, a escola também está perdendo um pouco, assim, o direcionamento. Desde que a gente é gente, escola é para ensinar português, matemática, ciência, né, história, não é isso? É o lugar de conhecimento, de ciência. Quem educa é a família. É você que tem que educar seu filho. E a Bíblia fala, educa o seu filho no caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se esquecer. Aí, mas por questão de tempo, dinheiro, tem que trabalhar, o que a gente faz? Deixa que a escola educa, deixa que a escola educa. E aí você acaba não entendendo isso. O professor, ele é um cara graduado, ele estudou alguma coisa lá, mas assim, tem muitos professores que querem falar muito, muito, muito do pouco que conhece. Então assim, você vai entrar na minha aula, vou estar falando de matemática. Não admito nenhuma outra coisa sobre matemática, a não ser isso. E cada um na sua. Eu não tenho que levar lá o meu modo, o meu estilo de vida. E você, pai, mãe, você tem que investigar o que seu filho está aprendendo e decidir. Se ele continua naquela escola, se você vai lá e conversa com o professor, eu estou falando isso sério. E na igreja também não é diferente. Você tem que decidir, investigar o que está sendo ensinado na igreja. Se Jesus realmente está sendo pregado na igreja. Porque é a sua vida que está em jogo. Você precisa entender e decidir. Bom, e aí ele fala assim, para que tenhas a certeza das coisas que foram, você precisa ter certeza das coisas que foram ensinadas para o seu filho. Pergunte. Como é que foi a escola hoje? Pergunte, o que você aprendeu na igreja hoje? Pergunte para o seu filho. Pergunte. Dá um vistinho no caderno do seu filho de vez em quando. Vai esperar a nota chegar. Ele pode estar com dificuldade em alguma matéria. Ajude-o. Tá bom? O seu filho é o seu filho, na escola é aluno. Você tem muito esse embate com o pai, né? E eu quero dizer o seguinte para você, que o Lucas fala assim, olha que profundo. No tempo de Herodes, rei da Judéia. Aí você viu aqui, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de... Meu amado, preste muita atenção, que ele mostra ali um cenário político e religioso, dizendo o seguinte, olha, há 2000 anos atrás, tá legal? Roma, ele era o grande império mundial. Estude os seus livros, está lá. E o Império Romano, ele estabelecia, né, assim, quartéis nas cidades lá, onde ele invadia e dominava. Nós ainda não existimos, meu amado. Isso aí é 2000 anos atrás. Nós aqui somos novos ainda, mundialmente falando. E é o que acontece. Lá de Roma, então, eles colocavam reis, governadores aqui. E existia a religião. E na época, a religião em si lá
Os sacerdotes vestiam aquelas roupas bonitinhas para atender no templo, como se fosse hoje, guardado as devidas proporções. As pessoas iam ao templo no final de semana, iam durante a semana, normal. Eu quero dizer para você que não mudou nada. Não mudou. Nós continuamos num cenário político, econômico, as grandes potências para lá, para cá, cada um segue, entre aspas, a religião da maneira que você quer, não é isso? Vai para a religião que você quiser, para a igreja que você quiser. Deus está observando tudo. Teoricamente, o mundo não mudou. Não mudou. Havia corrupção. Na época, havia mensagens que não te levavam para Deus, havia muita dúvida, mas também eu quero te dizer que também haviam pessoas sérias, tementes a Deus, que buscavam a Deus, pessoas que se preocupavam com a família. Esse casal, olha só o que a Bíblia diz, ambos, quem? Ambos. O Zacarias e Isabel, ambos. Eles eram justos aos olhos de quem? De Deus. E quem disse isso é Deus. E obedeciam todos os mandamentos do Senhor, os preceitos de Deus. E aí eu estava pensando, né, que quando você está escrevendo, meditando, Deus fala com você, ei, o que te importa? A opinião dos homens ou a minha? É claro que você fala, então a opinião dos outros não interessa. Não estou dizendo isso. Mas no fundo, o mais importante é o que Deus pensa de mim. É o que Deus sabe quem eu sou. E você precisa sair daqui entendendo isso. O mais importante é o que Deus pensa de você. E quando você começar a andar com Deus, você vai ver o que acontece na sua vida. Quero dizer para você que eles não tinham filhos. Porque naquele caso, a Isabel era estéril. E também tinha um probleminha, ambos eram avançados em idade. Problema no lar, hein? Mais ou menos? Problema no lar. Eu quero dizer que nada é impossível para Deus. As famílias têm sofrido um ataque aí de modismo, né, que não vem ao caso, não vamos entrar nesse direcionamento agora, mas eu quero que você entenda que você precisa orar pelo seu esposo. Você precisa orar pela sua esposa. Você precisa orar pelos seus filhos. Deus se importa com a felicidade da família. E não interessa o tempo. Deus está observando vocês. Deus está abençoando vocês. E é muito interessante quando você começa a conversar com Deus, você se sente participante do plano dele. Porque Deus agora está para mudar aquela família. Olha que lindo. Aquele homem com os problemas familiares não deixou de servir a Deus. Ele tinha lá que trabalhar no templo, ele tinha que fazer as coisas no templo, e foi lá na igreja, lá no templo, que Deus falou com ele. Sabe, esse negócio de falar assim, não tem que ir para a igreja não, Deus está em todo lugar, Deus está aqui, Deus está em todo lugar, sim. Fala isso quando você estiver mentindo, quando você estiver adulterando, quando estiver se prostituindo, quando estiver colando na escola, fala isso, Deus está em todo lugar. Mas tem coisas que Deus só faz aqui. Não sei por qual motivo, Deus vai lá receber sua bênção. Até você entender que Ele decidiu entrar em você, morar em você. Mas essa aí é uma outra mensagem. Eu quero dizer para você o seguinte, que Deus quer que você viva o sobrenatural. Por quê? Porque ninguém falou nada, mas você viu o anjo aqui, apareceu, falou com ele, olha, Zacarias, não tenha medo.
Aquilo aconteceu. E em nenhum lugar na Bíblia está escrito que os anjos não existem mais. Mas assim, mas eu não quero ver anjo. Boa sorte, se quiser ver, quer correr 3 dias e 3 noites, corre, eu não quero ver. Por que eu falo isso? Porque quando a gente estuda um pouquinho mais aqui, vem para a escola bíblica, tá? Domingo à tarde aqui na igreja, a gente aprende isso. Que quando houve uma rebelião no céu, e o anjo lá, chamado Lúcifer, arrasta alguns anjos com ele, são os anjos caídos, ele arrasta 1/3 dos anjos, que são os demônios, que ficam aí, atrasando a nossa vida, só atrasando tudo, tá aí. Aí eu pensei o seguinte, espera aí, ó, 1/3, quantidade 3, espera aí, se é 1/3, então ficaram 2/3. Então eu penso assim, por que eu não tenho mais medo de andar de escuro? Porque eu não tenho medo, né, de anjo, de demônio? Por quê? Porque para cada demônio tem 2 anjos para me defender. Pensa nisso. E outra coisa, Jesus prometeu que nunca me deixaria. Então, quando eu estou andando, Senhor, está comigo, né? Vamos embora. Está comigo. Não tenho medo. É isso que nós temos que entender. Ah, mas está escuro. Vamos embora. Não tenha medo. Jesus está com você. Ele quer que você viva o sobrenatural. E na sua família, na sua vida. Deus está dizendo o seguinte para você. Olha, continue me servindo. Continue assim, valorizando mais a minha opinião do que as dos outros. Viva o sobrenatural. Eu estou ao seu lado, onde você estiver. O Zacarias estava trabalhando, ele estava lá. Deus está lá. Deus vai estar no seu trabalho também. E ele fala, olha, você vai ter um filho. Eu gostaria que você pensasse no seu filho agora também. Por quê? Porque ele fala assim, olha, o seu filho, ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. E aí? Você é filho de alguém, não é? Olha que pergunta idiota. Mas, quando você entra, você leva alegria. Já pensou nisso, não? Você é um motivo de alegria onde você entra. O seu filho deve ser motivo de alegria, assim como você também deve ser motivo de alegria. Não estou você chegar, agradando todo mundo, beijando todo mundo. Não, não é isso, sabe? São ideias sadias, uma visão sadia. Não ser aquele cara pessimista, sabe? Uma pessoa alegre, sensata. É isso que Deus quer. No caso do João Batista, que é o filho deles, ele teria uma missão profunda. Por quê? Porque há muito tempo, há muitos anos, não havia um profeta para levar uma mensagem para eles. Eles tinham as escrituras sagradas, eles tinham o templo, mas a palavra de Deus não estava sendo pregada. Então, o que aconteceu? As pessoas ficavam um pouco acomodadas. Faziam a rotina socialmente falando, essa semana trabalhava e tal, e no final de semana também iam para a igreja. Tinha a sua liturgia. E nós não podemos cair nesse erro. Nós precisamos investigar as palavras, a palavra de Deus, precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos entender isso, que nós precisamos nos aproximar de Deus para ser motivo de alegria para as pessoas. Bom, outra coisa. Olha que lindo. Ele fala assim, pois ele será grande aos olhos de... Dá para ler aí, não? De quem? Do Senhor. Ei, ó, pensa no seu filho. Fala assim, ei, o meu filho vai ser grande aos olhos do... O meu filho será grande aos olhos do... Agora eu vou falar para você. Eu tenho que ser grande aos olhos do... Porque você ainda está fazendo a sua história. Já pensou nisso? Nós vamos viver aí uns 80, 90, vamos fechar nos 100, vai. Eu já passei da metade. E aí? Nós vamos ser felizes? Nós vamos viver sempre da mesma maneira? Deus não quer isso.
Deus quer que você seja grande aos olhos dele. E ele vai cuidar de você. Amém? Ah, mas tem um probleminha, hein? Começa os probleminhas. E tá ali. Ele fala assim, ó. Ele nunca tomará o quê? Hã? Nem bebida. E será cheio do? Desde antes do seu? Pode tomar nenhuma. Pode não. Mas é outra aula. Mas não pode nem... Por que que você fica pensando nisto? Quando você entender que Deus decidiu habitar dentro de você, e eu gosto muito de falar isso, eu não repito falar isso. É um milagre, é um milagre do Natal. Quando Jesus decide viver dentro de você. Eu sempre procurei ser um meio que atleta, né? Correr, caminhar, é isso. E guardo isso até hoje. Então, assim, eu nunca fui muito de beber, nem cerveja, nem vinho, nada disso. E aqui, na adolescência, experimentava naturalmente, correto? Mas, depois que eu entendi que Deus decidiu morar dentro de mim, eu comecei a pensar o seguinte, peraí, Espírito Santo, está comigo, né? Vamos embora. Aí, quando me oferecia um cigarro, eu falei assim, ó, desculpa. O Espírito Santo mora dentro de mim, eu não posso dar cigarro para ele. Aí eu não entendi. Porque os alunos me perguntam se eu bebo. Eu falei, não, por quê? Porque eu não preciso beber. Eu bebo água, suco, se quiser. Então, mas por que você não bebe? Porque eu não gosto. E outra coisa, eu falei para ele, porque eu devolvi. Você daria um copo de cerveja para Jesus? Não. Você daria um cigarro para Jesus? Não. Você daria droga para Jesus? Não. Então, por que você acha que eu faria isso? Eu não entendi. Porque ele mora dentro de mim. E se ele mora dentro de mim, eu não posso, Senhor. Vai, toma uma cervejinha. Senhor, fuma aí. Eu não consigo imaginar eu oferecendo algo para Jesus. E eu tenho essa consciência. Eu não consigo imaginar mais eu adulterando. Me prostituindo. Por quê? Porque Deus está dentro de mim. Eu não posso viver uma vida dupla. Eu me preocupo em ser grande aos olhos do Senhor. E quando eu falo ser grande, sabe que o grande é minúsculo aqui? É que Deus, nos 7 bilhões de pessoas que tem no mundo, eu quero que Ele olhe para mim. Eu quero que Ele me direcione. Que Ele fale assim, olhe para sua esposa, pelo seu filho. Olha, agradeça pelo seu trabalho. Olha, agradeça pela vida do seu filho. Ame a sua esposa, mais do que ontem. Os alunos me perguntaram de novo semana passada, o senhor é feliz? Eu falei, acho que eu sou. Acho que eu gosto. Ainda ganho dinheiro. Escolhi uma mulher para amar há 26 anos atrás e procuro amá-la cada dia mais. Eu fiz a minha escolha. Sirva a um Deus que me dá tudo. Que está comigo quando eu passo problema. Que me direciona. Por que eu não estaria feliz? Você tem que ser aos olhos do Senhor. Pense nisso. O que você está fazendo está agradando a Deus? Vamos prestar conta, hein? Olha que lindo para você. Pensa assim, ó. Imagine você saiu de casa, está indo para a escola, trabalhar. E esse é o pensamento de Deus em relação a mim e a você. Olha, Ele irá diante do Senhor. No espírito e no poder de Elias, que era um profeta ousado, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado
para o Senhor. Sabe onde eu entrar? As pessoas têm que olhar para mim e entender o seguinte, ó, eu sirvo a um Deus com convicção, sem pressão, sem forçar. Tem que ser naturalmente servir a Deus. A mudança de vida que acontece em você, sabe? É claro que você vai entender o que eu vou falar. Muitas pessoas têm uma dependência química de algumas coisas. Muitos colegas meus tinham isso. Mas, quando eles se aproximam de Jesus Cristo e começam a se envolver na obra de Deus, começam a entender, a alimentar a mente com o Evangelho de Deus, com a vida de Jesus, ele não vê mais necessidade daquilo. Ele começa a olhar mais para Deus, Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Aí as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo, naturalmente ele volta a estudar, naturalmente uma porta de emprego se abre, e ele não entende o que está acontecendo, mas é que ele começou a ser grande aos olhos do Senhor, e Deus começa a direcionar, o Espírito Santo começa a deixar em você, através das suas experiências com Ele, com convicção, com autoridade, mas sem pressa. E aí, continuando, diz o seguinte, olha, a obra de Deus precisa de pessoas. Quando o anjo visita Maria, uma jovem, né, noiva, e é muito lindo isso, viu, jovens? Eu sei que é muito difícil. É difícil porque você está com uma outra matriz. Se você ficar, os casais jovens aí, ficar inventando modinha de seguir cantor A, B, C, D, né? Você vai achar que o seu namoro é natural. Ah, então é natural levar a namorada para casa? Aham. Natural do inferno. Vai para o inferno. Você acha que Deus vai abençoar seu relacionamento? Não vai. Não vai. É princípio de Deus. Deixará homem, pai e mãe, e iniciar a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Você fica aí, ah, mas os meus amigos, tá, você quer ser grande aos olhos de quem? Ah, mas na escola, tá, você quer ser grande aos olhos de quem? Ah, mas a minha irmã, ah, mas o meu irmão, tá. Quando você estiver, e vai chegar a isso, viu? Pode parar de ficar abrindo horóscopo todo dia. Tá lendo horóscopo, né? Pode parar, por quê? Eu vou te falar qual vai ser o nosso destino. Ah, o nosso destino vai estar um dia ajoelhado na presença de Deus, prestando conta da vida que Ele me deu para administrar. E a sua também. Esse é o nosso destino. E aí, Deus colocou no seu lado direito, no lado esquerdo, uma pessoa que, olha, é essa aí que eu quero que você conheça. Que vocês cresçam espiritualmente, que vocês tenham um relacionamento sadio na presença de Deus. É essa aí. Esse é o princípio. Mas aí, se você mudar a matriz, ah, não, vamos lá, que igreja nada, vamos para balada, vamos para isso, vamos para aquilo, tudo bem. E aí você vai colocar mil coisas, e você não vai. Preste muita atenção, ó. Há uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José. Eu quero que você entenda o seguinte, que Deus está olhando você. Que você disse que ia servi-lo. Então, Ele está preparando alguém para você. Para de ficar pulando de galho em galho. Quem ama, espera. Deixa Deus trabalhar no casal, criar uma família sólida, uma família, né, que seja abençoada, tenha um relacionamento abençoado.
Deus abençoa, meu amado. Deus escolheu José e Maria. Você acha que foi da onde isso? Do relacionamento dela, do José com ele. Deus escolheu você. É que você ficou olhando para o seu passado, esquece o passado, não dá para fazer nada com ele. Nós precisamos ter uma nova vida. Deixa Deus transformar a sua vida através da sua vida. Onde você estiver, você será um bênção de Deus. Olha o que nós estamos fazendo, nós estamos vendo uma história de um casal que serviu a Deus. Deixa Deus mudar a sua vida. Meu amado, outra coisa importante, olha só. É muito lindo. Eu gostaria muito que você guardasse essa frase que o anjo disse para Maria. Ei, alegre-se. Ei, sorria mais. Sorria mais. Deus, o Senhor está com você. Sorria, seja uma pessoa mais alegre. Ah, mas tem muitos problemas. Põe na mão do Senhor. Deixa Deus resolver seus problemas. Você não consegue? Você consegue? Deus já disse, você não conseguiu, né? Posso te ajudar? Deixa eu te ajudar. E o anjo fala isso para Maria, olha, Maria, o Senhor está com você. Eu presta atenção, que legal. Olha só. Você acha que foi fácil para o José também? Vocês viram que não foi, né? Você sabe que às vezes você não entende algumas coisas que Deus faz na sua vida? E é bom mesmo, né? Não dá para entender tudo, para você viver um pouco mais na fé. Mas sabe, quando o José tem aquele sentimento, né, de deixar Maria, achando que tinha acontecido alguma coisa errada, sabe o que ele faz? Ele vai buscar Deus. E Deus fala com ele. Eu vou dizer para você o seguinte, olha, procure Deus, tenha um relacionamento com Deus. Deus vai cuidar de todos os detalhes da sua vida profissional, sentimental, tudo isso. Acelerar um pouquinho. E aí, presta atenção rapidinho. E aí aconteceu lá, teve o recenseamento. Naquele domínio romano, preocupado lá em contar as pessoas, quantos soldados mandam para cá, para lá, fazer uma estratégia aqui novamente, Roma pede para contar o povo, para saber quantos homens tinham lá, para saber onde é que estava pisando direitinho. Quem mandou ele fazer isso? Ninguém sabe. O que eu quero dizer para você é para você não ficar confiando em homens em relação à sua vida. Nós estamos em 2022, praticamente 2000 anos aconteceu isso, e sempre nós teremos governadores bons, ruins, presidentes bons, ruins, mas eu aprendi a não ficar dependendo disto. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da história. Vem presidente, vai presidente. Vem governador, vai governador. Vem rei, vai rei. Vem, sabe, potências mundiais. Vão potências mundiais. Mas eu tenho a convicção de que Deus está no controle da história. Deus está me protegendo. Deus está me conduzindo. Fala sério, vai. Quando você está no seu emprego lá, dando aquele suor danado, você fica pensando em quem é que está liderando alguma coisa? Não. Você está pensando em voltar para casa, para sua família, com sustento, não é verdade? Pense no Senhor. Deus é o Senhor da história. E aí, eu quero pensar o seguinte. Chegou o tempo de nascer o bebê. Para eles. E você quer o melhor para sua família, não quer? Estava acontecendo alguma coisa lá, que eles não acharam mais hotéis, né, vaga nos hotéis. Era muita gente buscando recenseamento, não tinha mais vaga. Meu amado, Jesus nasce numa estrebaria, numa manjedoura. Uma vez o aluno me perguntou, mas professor, por que o senhor acha que ele nasceu? Ele falou, é a minha opinião? Eu falei, é a sua opinião, por que você acha? Aí eu falei assim, olha, na minha opinião, por que ele não nasceu no castelo? Primeiro que não dava, na época o rei Herodes mandava matar todo mundo. Fato é que vocês vão ver que depois ele manda matar um monte de criança lá, está na Bíblia lá. Mas ele nasce num lugar acessível
a todos. Jesus, ele decidiu, Deus, lá no plano da salvação dele, ele decidiu que o Rei dos Reis nascesse em um lugar onde todos, do mais pobre ao mais rico, pudessem ter acesso a ele. Nós não teremos desculpa. Todos podem ter acesso a Jesus Cristo. Todos, todos, todos. Falaram, professor, eu entendi. E aí, é muito lindo o que acontece, que a vida normal, os pastores no campo, a gente volta 2.000 anos atrás, não tinha nada dessas coisas, tecnologia hoje, e aí os pastores estão lá trabalhando, assim como você e eu, nós estamos trabalhando normalmente, vamos pensar assim. E aí acontece, os anjos avisam aqueles homens, olha, eu sei que vocês estão preocupados com o trabalho, que tem que pagar a conta amanhã, né? Estão aí vendendo o almoço para comprar janta. Eu sei disso. Mas tem um detalhe que pode mudar a sua vida. Que é? Nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador. E você sabia que Jesus está vivo até hoje? Você sabia que ele está vivo até hoje? Ou você comemora aniversário de pessoa que já morreu? Tem um dia dos finados, você lembra de vez em quando, assim, mas Jesus está vivo. Eu sei que você está, às vezes, voando no campo, como aqueles pastores trabalhando. Mas hoje, Deus quis dizer para você exatamente isso. Que Jesus está vivo. Está acabando. Os reis magos, que representam ali o conhecimento das Escrituras, a ciência, eles leram a respeito e viram que os céus estavam se modificando, que havia uma estrela brilhando diferente. E, opa, é o Salvador. É o Messias prometido. E nem toda a ciência, olha, pôde revelar para eles o plano de Deus. Então não interessa o título que você tem, não interessa a sua graduação. Se você não estiver aos pés do Senhor, você não terá o direcionamento certo. Esses homens, eles foram buscar um rei. Está nascendo o rei dos judeus. Onde você vai buscar o rei? No palácio. Então aqueles 3 homens, eles vão até o palácio cutucar a onça lá, né, com a vara curta. E eles entram lá e falam, rei, nós viemos adorar o recém-nascido rei dos judeus. E aí, aqueles homens procuraram Jesus no lugar errado. O próprio rei aqui, o ator, disse, vocês vieram procurar Jesus no lugar errado. Será que às vezes não estão procurando Jesus no lugar errado? Será que a gente só não procura Jesus no lugar errado? Na hora que está na fila do banco para pagar a conta. Oi, Jesus, ajuda aí, né? Esses dias eu estava na casa de estudo lá, nosso irmão Vicente ali, e aí eu pedi ao Vicente, pega aí, tem uma nota aí? Aí, qual nota? Qualquer valor. Aí ele pegou lá a nota lá, porque ele estava falando sobre valor, dinheiro, essas coisas, né? No intervalinho da nossa aula. E aí ele pegou, olha, o que está escrito aí? Eu não consigo ler, nós estamos velhos. Nós pegamos óculos, Deus seja louvado. Aquele dinheiro que você sua, né, para conquistar, não esqueça de agradecer. Na própria célula está escrito, Deus seja louvado. Não procure Deus porque você precisa das coisas. Procure Deus porque Ele é o provedor de todas as suas coisas. E quando você tiver as coisas, não esqueça de agradecer a Deus. Nós não precisamos ficar procurando Deus, pessoal. Deus, Ele decidiu, olha que lindo, Deus decidiu descer, habitar entre nós e deixar uma matriz como exemplo. Quero que você entenda isso, né? Você sabia que o Herodes, ele ficou muito nervoso, e me vejo muitas vezes ali, me via, né? Muitas vezes no lugar do Herodes, sabia?
Sabe por que nós temos medo de aceitar Jesus Cristo? E quando eu falo aceitar Jesus Cristo, não pensa que a sua vida vai mudar. Ó, aceitei Jesus, agora sai daqui, pronto, tá tudo mil maravilhas. Né? Minhas contas estão pagas, já arrumei o namorado. Não, não, nada disso. Não vai. Não é mágica. Nós temos medo de se aproximar de Jesus, porque Ele é perfeito. E Ele, sabendo disso, Ele decidiu, por um milagre, morar dentro de nós para caminhar conosco. Em cada situação, Ele vai dar o direcionamento. É que nós somos afoitos, nós queremos fazer tudo. Nós temos medo de perder o trono da nossa vida. Nós queremos fazer as coisas da nossa maneira. Dificilmente a gente pergunta, Senhor, posso fazer isso? Senhor, posso fazer aquilo? Senhor, dificilmente nós precisamos voltar a ter esse relacionamento de uma criança para a mãe. Mãe, posso pegar bolacha? Não. Depois do jantar. Não é? Mãe, posso comer esse doce? Agora não. Por quê? Depois do almoço. Você sabia que Jesus é o seu pai? Que você tem, Senhor, eu posso fazer isso? O que ele vai falar? Pode. Porque o que você vai fazer vai me engrandecer. As pessoas vão olhar para você e vão ver Deus na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão falar, nossa, como você está diferente. O que você vai responder? É Jesus. Jesus nasceu no meu coração. Eu não tive medo de perder o trono. Quando eu estava querendo decidir fazer as coisas da minha maneira, ó para onde eu vim, ó como eu estou. Eu me coloquei num lugar que está difícil sair. Mas nessa noite Deus vai tirar você daí. Eu quero que você entenda que os magos, eles encontram Jesus. Eles consultam a palavra. Eles vão direto a Jesus. E quando eles entram, eles veem literalmente a Maria, né, o José, o bebezinho deitado ali. Observe que eles oram para Jesus. Eles oram para Jesus. E quando eles veem Jesus, eles se prostram, adoram e entregam o que eles têm de melhor. Esse é o milagre do Natal. Nós temos que fazer o quê? Olhar para Jesus, adorar o Rei dos Reis, entregar a nossa vida para Ele. Como assim entregar a vida, Cícero? Como assim entregar a vida? Vou falar devagar. O que significa entregar a vida para Jesus? Significa que você não tem mais medo, né, de ser destronado. Você não tem mais medo, não tem vergonha de falar com Deus como se fosse o seu pai, porque Ele é o seu pai. Você não tem mais medo de conversar com Ele o dia inteiro. Já pensou que bonitinho? Você com uns 30 anos, andando naquele carrinho de bebê, e Jesus empurrando, vamos filhinho, vamos lá, vai, agora você vai tomar uma papinha. Ó, é assim, no início Ele vai conduzir você, até você começar, não pai, deixa eu já estou andando. Vamos junto, pega na sua mão. Jesus vai cuidar de você. Você não vai deixar de passar pelos problemas que você tem que passar. Mas você vai passar com seu pai do lado, pegando na sua mão. Vamos lá, atravessa a rua. Espera o semáforo ficar vermelho. Atravessa na faixa. É assim. Você vai passar pelo que você tem que passar. Mas você vai estar com seu pai do lado. Você não vai ficar se importando. Ah, mas os meus amigos não, ex-amigos. Ah, mas os meus... É ex. Agora é vida nova. Por quê? Porque você vai andar com Jesus Cristo. E entregar a vida para Ele é isso, sabia? E eu quero terminar analisando o que aconteceu por último ali, depois que eles entregam o presente. É o que tem que acontecer na minha e na sua vida. A Bíblia registra que eles, os magos, eles foram advertidos em sonho para não voltarem ao palácio e retornarem para a terra deles por um outro
É isso que acontece quando você tem um encontro com Jesus. Você não pode mais fazer as mesmas coisas. Você tem que retornar por um outro caminho. Desvia do mal. Fuja da aparência do mal. Busque a Deus todos os dias. Converse com seu pai todos os dias. Ah, mas eu não sei orar. Você acha que é só você? Nossos estudos lá, nós falamos assim, para que serve os salmos? Algumas orações são rezas prontas. Olha, no início é legal, porque você não sabe o que falar. Jesus disse, olha, vem cá, vou ensinar vocês a orarem, vem cá, olha. Entra no seu quarto, só você e Deus. E fala, Pai nosso que estás no céu. Tem um Pai no céu. Santificado seja o vosso nome na minha vida. Olha, querido, venha a nós o vosso reino. Eu não quero morrer não, vem aqui na terra. Traz o reino de Deus para a terra. Não vai querer viver com Deus só lá no céu. Olha, o grande mistério do cristianismo é você trazer Deus para viver com você. Seja feita a sua vontade, Senhor, assim na terra, como no céu. Sabe o pão nosso cada dia? Agradeça. Perdoa as nossas. Você não quer falar que vocês mentem, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Vai pisar no seu calo, né? E não nos diz que é em tentação, mas Jesus ensinou isso. E aí começa assim, começa a pegar uma oração emprestada, até que você tenha a liberdade de falar, Pai, posso pegar a bolacha? Ele vai falar, pode. Pai, posso tomar suco? Pode. Pai, eu posso ir em tal lugar. Pai, eu posso andar com tais pessoas. Pai, eu posso fazer isso. Pai, eu posso fazer aquilo. Pai, eu posso namorar com essa pessoa. Pai, eu posso namorar com aquela. Se Deus falar não, é não. Mas o fato é, conheceu Jesus, nós não podemos mais voltar pelo mesmo caminho. Seguir o exemplo dos reis magos. E eu quero orar com você. Quero que você entenda que o milagre de Natal é Jesus nascendo na sua vida e nos livrando do mal. Se Deus falou com você de alguma maneira, coloque a mão no seu coração. Fique em pé até para dar uma relaxada aí na musculatura. E nós vamos orar para que Deus realmente continue trabalhando no seu coração. Amém, amém, amém. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente para falar se você aceitou Jesus, não, porque isso é muito pessoal. Há um ritual, na verdade, assim, de, eu aceitei, eu entendi que Jesus tem que estar na minha vida. Isso é legal a gente fazer. Mas eu vou orar com você. Repita essa oração no seu coração, não precisa falar de amor, ore da sua maneira. Mas eu quero que você entenda que hoje vai ser Natal para muita gente. Porque você entendeu que Jesus nasceu para você, para andar com você, caminhar com você. Que nós temos que aprender, né, juntos, como servir melhor a Deus. Nós estamos aqui de portas abertas, tá bom? Nosso trabalho visa exatamente isso. Lembrar que Jesus existe e que Ele vai nos ajudar. Senhor, em nome de Jesus, quero agradecer mais uma vez por nós estarmos aqui na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que foi feito agora, Senhor. Quero colocar essas vidas no Seu altar, Senhor Deus, vidas que vieram aqui com o propósito de adorar o Seu santo nome. Visita, Senhor Deus, cada coração agora. Transforma, Senhor Deus, cada vida. Leve a paz, Senhor Deus, aos corações dessas pessoas que estão Te buscando, Senhor Deus, no secreto.
Continue colocando no coração de cada um, Senhor Deus, aquele desejo de ser grande, de ter valor, Senhor Deus, para Ti.